todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar aqui neste canal, sempre com um convidado especial que conversa sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, ensino e educação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Quando falamos em doenças negligenciadas, estamos apontando um grupo de doenças radicais endémicas que se encontram especialmente presentes entre as populações mais carenciadas da África e Ásia, bem como aqui na nossa própria região, na América Latina. Segundo números que de algum modo apresentam diferenças entre si, o certo é que estima-se que juntas essas doenças causam cerca de 100 mil a 1 milhão de mortos por ano. As medidas preventivas e o tratamento para algumas dessas doenças são bem conhecidos, mas não estão disponíveis universalmente nas áreas mais pobres do mundo, sendo que os principais fatores para que isso aconteça seja de algum desinteresse das indústrias farmacêuticas em desenvolver e lançar novos medicamentos, como também a falta da implementação de políticas públicas relativas a saneamento básico, tratamento de águas e de resíduos sólidos, entre outros fatores. De entre as doenças negligenciadas, podemos elencar a malária, esquistossomose, leishmaniose, doença de Chagas, a conhecida doença do sono, a dengue, entre outras. No Brasil, a preocupação com algumas dessas doenças tem sido constante, sendo que o Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, se apresenta como um dos órgãos mais ativos na prevenção e combate a esses tipos de doenças. Tem sido através do CIPFAR, Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, órgão alocado no Instituto de Física de São Carlos e que é coordenado pelo cientista professor Glaucio Oliva, com o apoio da FAPESP, Fundação de Apoio à Pesquisa no Estado de São Paulo, que o objetivo de enfrentar novas demandas na área de planejamento de fármacos para essas doenças tem sido levado em frente com bastante sucesso. No programa de hoje temos como convidado o professor Dr. Rafael Guido, docente e pesquisador do grupo de cristalografia do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e um dos principais pesquisadores do CIPFAR, que, juntamente com a restante equipe científica, tem tido uma atuação relevante no combate a algumas dessas doenças negligenciadas que ainda ameaçam a nossa já debilitada saúde pública. Meu caro Rafael, olá, muito obrigado por ter aceito este nosso convite para falarmos de um assunto que é super importante e por vezes sai assim não é bem conhecido. Me fala, Rafael, qual é o cenário mundial quando falamos de doenças negligenciadas? Bom, Rui, primeiro, muito obrigado aí pelo convite e pela seleção do tópico aí para esse programa, realmente extremamente relevante e pertinente aqui para o Brasil. E quando a gente fala no cenário mundial de doenças tropicais negligenciadas, conhecidas por essa sigla chamada DTN, doença tropical negligenciada, a primeira coisa que a gente tem que fazer, realmente como você fez na sua introdução, é definir o que são essas doenças. Elas são conjuntos de 17 doenças que foram selecionadas pela Organização Mundial da Saúde como sendo de prioridade máxima para o tratamento, controle e tratamento. Então, o que a Organização Mundial tem feito? Baseado nessa seleção dessas doenças que foram selecionadas exatamente por causa do impacto mundial que elas causam, só para você ter uma ideia, quando a gente fala do cenário, essas doenças ocorrem em 149 países do nosso mundo e afetam 1,4 bilhão de pessoas no mundo. Para você ter uma ideia do que é 1,4 bilhão de pessoas no mundo, é 20% da população mundial. Significa que 1 a cada 5 pessoas no mundo tem uma doença tropical negligenciada, ou seja, uma daquelas 17 doenças. Algumas delas você citou no início do programa, e o pior de tudo é que essas doenças, elas matam muitas pessoas, né? Além, obviamente, da incidência delas, né? Quantas pessoas sofrem, são acometidas por essa doença, ela tem ainda uma mortalidade muito grande. Ela é a causa-morte de muita gente. Em 2013, os dados do Estudo Global de Impacto das Doenças e Causa-Morte indicaram 142 mil mortes por causa dessas 17 doenças.
A gente está falando de 142 mil pessoas morrendo no mundo que morreram no mundo em 2013 por causa dessas doenças. Esse número realmente parece alarmante, mas quando a gente olha num panorama mais amplo, que foi, por exemplo, comparando esses dados com o mesmo estudo realizado no início da década de 90, a gente observa que lá naquela época foram registrados 204 mil casos. Então a gente tem aí uma diferença de 60 mil casos a menos. Então a gente está observando aí uma tendência à redução da causa-morte dessas doenças na população mundial, o que é um dado muito bom. A gente teve aí uma redução de 30% ao longo de aproximadamente 15 anos. Isso provavelmente é reflexo direto das iniciativas exatamente da Organização Mundial da Saúde e dos governos, onde essas doenças são endêmicas, para o controle e tratamento delas. Então, realmente, é um caso sério que a gente tem aqui no nosso planeta e que tem pessoas preocupadas aí e de fazer alguma coisa para aliviar um pouco o impacto dessas doenças. Então quer dizer que o panorama começa a ficar mais positivo, começa a ficar, digamos, a gente tem uma tendência, né? Exatamente, tem uma tendência de que está diminuindo, nitidamente está diminuindo. Rafael, em comparação, qual é a situação do Brasil em face aos outros países onde as doenças negligenciadas predominam? Olha, o panorama nosso atual do Brasil é muito similar a dos outros países onde que essas doenças ocorrem. Obviamente que tem algumas diferenças pontuais, mas no panorama geral a gente sofre dessas doenças tanto quanto os países da África e da Ásia. O que às vezes acaba diferindo é o fato de que, por exemplo, a doença de Chagas é uma doença que ocorre só aqui, na América Latina. Você tem muito poucos, só aqui também é um pouco de exagero, mas assim, a incidência é muito maior aqui, porque o inseto vetor que transmite a doença, ele se adaptou bem ao nosso clima nessa região das Américas aqui, da América Latina principalmente. Os casos, por exemplo, de doença de Chagas que tem, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, eles são casos que são importados, né? Eles saíram daqui, dessa região, e foram para lá, geralmente por causa de transfusão de sangue. E eles conseguem sobreviver mesmo nesses países? Ela tem uma incidência, porque daí o paciente doente que foi para aquele país, né? E acabou, por exemplo, doando sangue, e esse sangue agora acabou sendo espalhado. Porque principalmente nesses países, como não há incidência dessas doenças, ou elas tendem a ser muito baixas, não se faz exames específicos para ver se um paciente tem ou não essa determinada parasitose. Entendi. E quais são as doenças que mais predominam aqui no Brasil, tirando a doença de Chagas? Então, na década de 2000, no meados do ano 2000, o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia fizeram um estudo integrado, onde eles resolveram identificar quais eram as principais doenças que acometiam a população brasileira. Nesse estudo, levou em consideração dados epidemiológicos, demográficos e o impacto das doenças. E esses estudos concluíram que são 7 as doenças em que haveria prioridade de tomar algum tipo de ação para controle ou tratamento. Nesse caso foram a dengue, que a gente sabe bem, a doença de Chagas, que é uma doença que a maioria dos pacientes ocorre aqui no Brasil, né, da incidência dela, leishmaniose, hanseníase, malária, esquistossomose e tuberculose. Só que aqui cabe um parêntese que tanto a malária quanto a tuberculose, elas não são mais incluídas naquela definição de DTN, de doença tropical negligenciada. Porque como o próprio nome fala, são doenças que são negligenciadas. E ainda bem que tanto malária quanto tuberculose não são mais negligenciadas, né? São doenças em que tem grandes esforços para que a gente tenha controle e tratamento delas. Então, mas elas, obviamente, a incidência e prevalência delas no país ainda é muito alta. Eu não vou falar de todas, mas eu só gostava que tu me dissesse como é que se contrai a doença de Chagas. Doença de Chagas, a principal transmissão é pela mordida do inseto vetor, que é um barbeiro, conhecido como barbeiro. É um inseto chamado triatomínio, que ele vive nas casas, principalmente de pau a pique, mais no nordeste do Brasil, na região norte e nordeste do Brasil, mais no interior, ainda usa-se muitas casas de barro, né, e pau a pique. E os insetos, eles se alocam, né, eles se alojam nessas ranhuras dessas paredes.
e ele vive ali e ele é contaminado ele é infectado pela doença de Chagas que passa para nós ao momento da picada. Que não é o mesmo mosquito da dengue, não é? Não, é outro. Da dengue é um mosquito, é completamente diferente. Né? Tanto que o barbeiro, na realidade, ele lembra um pouco um besouro, assim, ele é um inseto grande. Encorpado. Isso, é um inseto grande em comparação ao mosquito da dengue, por exemplo. Legal, então fica aqui também alguma observação sobre como é que é transmitida a doença de Chagas. Nós não temos tempo, senão íamos falar delas todas, né? Das doenças tropicais negligenciadas e quais as suas consequências. O que eu gostaria agora de saber, Rafael, se você tiver a gentileza de nos informar, é o vírus Zika, chikungunya, o HN1 estão na classe de doenças negligenciadas ou não? Eu fico feliz de responder para você que não estão. E eu fico feliz exatamente porque elas não são negligenciadas, essas doenças, né? Atualmente, exatamente até pelo impacto que elas têm causado o H1N1, a gripe H1N1 principalmente, ela é uma gripe letal. Se a gente não toma o cuidado necessário, por exemplo, com campanhas de vacinação que a gente tem todos os anos das populações de risco, a gente teria uma expansão muito grande dessa gripe com grande letalidade, né? Matando muita gente. O Zika, o vírus Zika e o chikungunya são vírus que eles não são recentes, na realidade. A gente já se conhecia eles. Só que a incidência deles, né, deles causarem doença, é muito recente. Isso a gente está vendo há 2 anos, aproximadamente, principalmente em 2015 e agora mais forte agora em 2016. O que mostra para a gente que a gente não conhece essas doenças. Então, por exemplo, vírus, ou principalmente a Zika, a gripe causada pelo Zika vírus, é uma doença que a gente já conhecia, mas ela está diferente. O vírus mudou. E isso a gente precisa agora entender o inimigo. Foi uma mutação. Foi provavelmente mutações no vírus. O vírus já é conhecido, da classe dos vírus conhecidos. É o mesmo vírus da classe que causa a dengue, só que ele tem características diferentes. Tanto que a gente está vendo agora esses casos de microcefalia. Exatamente. Então, o que acontece? O vírus agora, ele conseguiu atravessar, por exemplo, uma barreira a barreira placentária, que é a que protege o bebê. Então, agora o vírus consegue atacar e lá na formação do feto, no desenvolvimento do feto, ele está interferindo nesse desenvolvimento, causando esses casos horríveis aí de microcefalia. E você sabe que o pior de tudo é que a gente não conhece a Zika ainda. Qual que é a evolução dessa doença? Os casos de microcefalia são só a ponta do iceberg. A gente não sabe como é que vai ser, por exemplo, um paciente já adulto que foi contaminado hoje e que se curou, qual que vai ser a decorrência disso daqui a alguns anos. Porque como a doença mudou, né, ela é relativamente considerada então agora uma doença nova, porque ela tem novos sintomas, novas características, a gente não sabe o que vai acontecer. Ela pode sofrer novas mutações não será bem o termo, mas ela pode sofrer novas performances e que não se sabe quais são essas performances. A médio e longo prazo a gente não sabe ainda. Por isso que as pesquisas agora atuais sobre o Zika vírus são extremamente pertinentes e muito importantes. Porque se a gente não conhece o nosso inimigo, a gente não sabe lidar com ele, né? Não sabe com qual arma a gente vai conseguir matá-lo. Rafael, qual é o panorama atual relativo a essas doenças aqui e quais são as chances de eliminá-las? Olha, o panorama atual, ele é bastante grave dessas doenças, exatamente porque, só para você ter uma ideia, a incidência de dengue nesse ano já no Brasil foram reportados 1,2 milhão de casos. Então a gente já está com mais de 1 milhão de casos reportados e a gente não chegou nem na metade do ano ainda, porque esses dados são até a semana 18 desse ano, ou seja, que era comecinho de maio. Então a gente já está com mais de 1 milhão de casos reportados. Então é alarmante e grave. Isso só para dengue. Só para dengue. Só para dengue, sem contar a chikungunya e o Zika vírus. Então, casos de gripe causado por Zika e chikungunya. Então o panorama é bastante grave. Eliminar essas doenças vai ser muito difícil. Porque são vírus, eles conseguem se mutar rapidamente e eles conseguem, então, se livrar das estratégias que a gente tem de tratamento atual. Por isso que todo ano, por exemplo, a gente vê campanha de vacinação. Campanha de vacinação é uma medida de prevenção e não de tratamento. O que é muito melhor, na realidade, porque é muito melhor prevenir, como já diz o ditado, do que remediar. Então, por isso que todo ano a gente tem que fazer novas campanhas. E a vacina que é dada esse ano é diferente da vacina que foi dada o ano passado. Por quê? Porque o vírus muda. A gente sempre tem que pegar o vírus mais atual.
E tem que haver uma nova reformulação da própria vacina que é administrada, né? Exatamente. Então, por isso que todo ano a gente faz novas campanhas de vacinação. O Instituto Butantan, por exemplo, em São Paulo, está o ano inteiro trabalhando, desenvolvendo novas vacinas e principalmente para H1N1. É um panorama que dá para pensar, é um panorama que preocupa. Muito bem. A pauta do primeiro bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje está completa. Voltaremos com o professor Dr. Rafael Guido, docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, após um breve intervalo com o segundo e último bloco, onde continuaremos a abordar o tema relacionado com doenças negligenciadas no Brasil e no mundo. Não perca, já a seguir.